Hi boys, hi girls, eu sou o Sam e esse é mais um Sam Explains. No vídeo de hoje eu resolvi tratar sobre phrasal verbs, porque muitos alunos me perguntam: professor, fala sobre phrasal verbs, idioms, expressões idiomáticas, etc e tal, porque elas são extremamente importantes em inglês e são bastante utilizadas, tá? Então eu separei 5 phrasal verbs, que são phrasal verbs de ênfase, que tem um significado muito parecido com somente o verbo, né? O qual compõe o phrasal verb, mas que eles são utilizados em determinadas situações e é importante você ficar ligado nessa. Mas antes da gente começar, é importante que a gente saiba exatamente o que são phrasal verbs. Phrasal verbs são verbos ou expressões compostas por um verbo, mais uma preposição ou um advérbio, tá? É basicamente isso. Mas o que faz os phrasal verbs tão especiais assim? A questão principal dos phrasal verbs é que quando o verbo é unido à preposição ou o advérbio, enfim, ele muda completamente o sentido, tá? Ele tem um sentido completamente novo. Antes da gente entrar, né, nos 5 que eu trouxe pra vocês, eu vou dar um exemplo. Take off, por exemplo. Porque o verbo take normalmente significa tomar, pegar. Mas take off, tá? O take juntado com off tem um sentido completamente diferente. Por exemplo, se a gente quiser falar de avião, take off significa decolar. Ou então, se a gente quiser falar de roupa, take off significa se despir, tirar a roupa. Essa que é a grande definição de phrasal verbs. Mas então vamos aos 5 phrasal verbs que eu trouxe para vocês hoje? Então vamos lá. Número 1. O primeiro phrasal verb que eu trouxe para vocês é help out. Mas o que vem a ser help out, tá? Help out significa basicamente a mesma coisa que help. Esse out a gente coloca para dar uma ênfase, tá? Muitas vezes você pode acabar até encontrando em dicionários ou então algum professor te explicar que porque help out quer dizer você dar uma ajuda em uma situação específica. Mas, de um modo geral, help out significa basicamente a mesma coisa que help, tá? Então, um exemplo que eu trouxe para você é could you help me out with dinner tonight? Então, você poderia me ajudar com o jantar hoje à noite? Então, você pode falar tanto help quanto help out, ok? Número 2. O segundo phrasal verb que eu trouxe também é o open up. Na maior parte das vezes, open up significa open, ok? Então, mas por que a gente usa, em que situações que a gente usa open up? Normalmente, quando a gente está querendo dar ênfase, tá, ao ato de abrir, a gente pode utilizar o open up. Mas, dependendo da situação, ele também pode ter outros significados, como, por exemplo, você se abrir emocionalmente, você abrir os seus segredos, contar os seus segredos para a pessoa. Um exemplo de open up no sentido de open, tá? No mesmo sentido de abrir. I can't wait to open up my birthday presents. Eu não aguento esperar para poder abrir todos os meus presentes de aniversário. E esse é um exemplo de open up, que você também poderia substituir por open nesse caso, que não faria alteração nenhuma no sentido. Mas também, o outro exemplo, que é em relação a você abrir seu coração, você contar os seus segredos para alguém. Por exemplo, it's hard for him to open up. Então, é difícil para ele de se abrir, de demonstrar sentimento, de contar para as pessoas o que está acontecendo com a vida dele. Basicamente esse sentido, ok? O terceiro, que na verdade é uma dobradinha, tá? Que eu trouxe eles juntos porque eles têm um sentido bem similar, que é o hear out e o listen up, tá? Normalmente, eles têm o significado de hear e listen, tá? De ouvir ou escutar. Mas, dependendo da situação, você pode utilizar o phrasal verb, principalmente quando você está querendo dar algum comando. Então, por exemplo, listen up, guys, I've got great news. Então, escutem, pessoal, eu tenho ótimas notícias. É basicamente esse sentido. Ou então, no sentido do hear out, you've got to hear me out. Você precisa me escutar. Esse é um outro sentido também pro hear out, ok? Phrasal verb número 4, que eu trouxe para vocês, é o clean up. Tá? O clean up significa basicamente clean, mas quer dizer clean completely, tá? Você limpar completamente alguma coisa. E normalmente você pode substituir clean up por clean ou clean por clean up, que não vai fazer diferença. Então, por exemplo, she cleaned up the house after the party. Então, ela arrumou a casa depois da festa. Então, ela arrumou completamente a casa depois da festa. Esse é um contexto do clean up. Ou então, por exemplo, no, I'll clean up the kids before leaving for dinner. Então, eu vou limpar as crianças, dar um banho nas crianças, enfim, arrumar as crianças antes da gente sair pra jantar, ok?
Esse é mais um outro exemplo de phrasal verb utilizado para ênfase, ok? E por último, o quinto exemplo que eu trouxe para você também é uma dobradinha que tem sentidos opostos, mas que também são bastante utilizados e é importante você saber, que é o sit down e o stand up, ok? Sit down significa sentar-se e stand up significa levantar-se. Mas eles também podem ser trocados pelos seus, somente pelo verbo. Então, sit, tá? Sentar, e stand, que quer dizer levantar, ou então ficar de pé. Então, por exemplo, she stood up and left, tá? Stood é o passado de stand, então she stood up and left. Ela levantou-se e saiu. Outro exemplo, I stood up the whole trip because there was no seats left on the bus. Então, eu tive que ficar em pé a viagem inteira porque não tinha mais lugar no ônibus. Então, esse é um outro exemplo também de stand up. Agora vendo o sit down, tá? Que significa sentar-se. Um exemplo, why don't you sit down and relax a bit? Então, por que você não senta e descansa um pouco? Ou então, I worked all day sitting down, so I need to stand for a while. Então, eu trabalhei o dia inteiro sentado. Eu preciso ficar em pé um pouquinho. Esse é um outro exemplo de sit down, ok? Que também podem ser trocados. Então, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês alguns phrasal verbs que têm basicamente o mesmo sentido dos seus verbos, tá? Mas que também são bastante utilizados e é importante que você saiba utilizá-los da melhor forma. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo e também de curtir, compartilhar com seus amigos. Não deixe de curtir a minha página lá no Facebook, Sam Explains. Então, eu tô mostrando aqui na tela todas as minhas redes sociais. Não deixe de me seguir lá, que eu sempre posto dúvidas e algo que possa te ajudar nos seus estudos de inglês, ok? Então, see you later, guys. Bye, bye.